E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje então nós vamos falar sobre o samba como forma de resistência durante a República Velha. Faremos considerações também ao samba capixaba. Então, para tratar desse assunto, nós vamos falar primeiro sobre a República Velha, fazer uma contextualização histórica sobre a República Velha. Faremos também uma contextualização histórica sobre como foi a República Velha no estado do Espírito Santo. E o samba, então, ele vai perpassar essa discussão, considerando o samba como um movimento cultural dessa época, enquanto manifestação popular, mais especificamente da música popular brasileira, tá bom? Então, vem comigo que no caminho eu te explico. A proclamação da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, foi um fato histórico, entendido pela maioria dos historiadores, como um golpe militar, como resultado da crescente insatisfação entre alguns atores sociais, dentre eles os militares, a imprensa, os abolicionistas. Então o período que marca a proclamação da República e o que a gente está chamando de República Velha, ele se dá então a partir de 1889 até 1930, então quando começa a Era Vargas. Então a Era Vargas ela começa em 1930 e é conhecido esse período a partir da Revolução de 1930. Então, pessoal, a República Velha ela é dividida em dois períodos distintos, que diz respeito à República da Espada e à República Oligárquica. A República da Espada ela começa em 1889, com a proclamação da República, através do general Marechal Deodoro da Fonseca, que vai de 1889 até 1891, que é o governo dele, e a partir de 1891 até 1894 nós temos o governo do general Marechal Floriano Peixoto. Então, dentre as características políticas e sociais da República da Espada, no período que foram realizadas, que aconteceram durante a República da Espada, vou destacar duas delas, tá? A Constituição de 1891 e também a Revolução Federalista. A Constituição de 1891 ela tem alguns aspectos interessantes. Foram estabelecidos a divisão dos três poderes, caso executivo, legislativo e judiciário. Com a diferença do período monárquico, e isso estava relacionado à nossa primeira Constituição, no caso Brasil e Império, neste caso não havia mais o poder moderador. Uma outra característica da Constituição de 1891 era o sufrágio universal, ou seja, o voto universal masculino para maiores de 21 anos. As mulheres, os analfabetos e os soldados ficaram excluídos do direito ao voto durante esse período. Outra característica foi o federalismo. No federalismo, os estados eles passam a ter mais autonomia, podendo arrecadar impostos, podendo contrair empréstimos. Bom, a República Oligárquica, o próprio nome já diz, diz respeito às oligarquias que se revezaram no poder. Então, em 1894 se encerra a República da Espada, porque nesse período foram os militares que estiveram no poder republicano do Brasil. A partir das oligarquias, então, passa a ser civis, presidentes civis. Ela começa a partir do presidente Prudente José de Moraes e vai até o presidente Washington Luiz, em 1930. Então, ela começa em 1895 e vai até 1930. Como nós falamos anteriormente, a partir de então, 1930, teremos início a Era Vargas. A principal característica da República Oligárquica é a elite que domina o poder político e econômico. Nesse período também se dá o nome de momento de oligarquia, como eu te falei anteriormente, que seriam os donos de terra, nesse período. Uma característica importante durante o período da República Oligárquica está na política do café com leite. O que é a política do café com leite? O que foi a política do café com leite? Foi uma política onde os presidentes eram de São Paulo e Minas Gerais. E foi dado esse nome, eles se revezavam no poder, os presidentes de São Paulo e Minas Gerais, e esse nome foi dado, o café, no caso São Paulo, e o leite em Minas Gerais. Os produtores de café, os cafeicultores, os produtores de leite de São Paulo e Minas Leite, São Paulo Café, eram representados por esses presidentes de São Paulo e Minas. Então essa foi uma política, a principal característica da política oligárquica e da República Oligárquica foi a política do café com leite. E aí, para consolidar essas articulações políticas em favor das oligarquias, também houve a política dos governadores. E uma última característica importante durante esse período da República Oligárquica foram as revoltas e os movimentos sociais que ocorreram. As principais revoltas que ocorreram nesse período oligárquico foram a Guerra de Canudos, a Revolta da Chibata, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, e os movimentos sociais foram a Coluna Prestes e também os movimentos operários, como a Greve Geral de 1917.
Então, pessoal, dentro desse contexto histórico que situou a República Velha, nós temos, além do contexto político, social, econômico, nós temos os movimentos culturais, os movimentos populares durante esse período. Em especial aqui, como é o objetivo da nossa aula hoje, é falar sobre o samba durante esse período. As manifestações artísticas durante esse período, né, as manifestações artísticas populares, as manifestações culturais, no caso do samba, ele está totalmente ligado ao fim da escravidão, a abolição da escravatura, que ocorre em 1988, portanto, um ano antes da proclamação da República. Então, entre o final do século XIX e o século XX, o Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, passa por um processo de urbanização, encarado como um processo de modernização pelas classes dominantes. Esse modelo de urbanização, ele tinha como influência tudo erudita, que era muito marcada pela influência francesa, tanto na arquitetura, quanto nas artes, quanto na música. Isso fez com que se tratasse de a qualquer custo eliminar de vez traços da cultura das classes inferiores. Nesse caso, as manifestações culturais da época, no caso do samba, ela tinha a ver com as tradições negras, né? Com as tradições dos negros, que eram até então, nesse momento, recém-libertos, deixaram de ser escravos há pouco tempo. A gente carioca dessa época, ela pensava a questão da cultura popular como algo sujo, como algo atrasado, e também tinha questões relacionadas à liberdade religiosa, embora a Constituição de 1991 ela garantia a laicidade do Estado e a liberdade religiosa, religiões de matriz afro e o espiritismo eram proibidas pelo Código Penal. Então, esse caldo, essa noção de cultura obviamente criminalizava os movimentos populares, destacado aí a figura dos negros, as manifestações como a capoeira, a música, e nesse contexto especificamente o samba. Então, o local na cidade do Rio de Janeiro, onde as manifestações populares e culturais aconteciam, era a Praça 11. Tá? Então, lá você tinha manifestações de rua. Então, eles misturavam os negros, os brancos, a elite, com a figura aí começa a surgir também, dentro desse período, a figura do malandro carioca, o malandro do morro, representante do samba, da cultura popular. Vai começando essa efervescência cultural, mesmo em meio a essa discriminação, esse projeto urbanístico, moderno, influenciado por uma elite francesa, europeia, ele se mistura com as manifestações populares dentro desse período. E aí também, pessoal, é nesse contexto histórico, cultural, que vão surgir as chamadas tias baianas. Quem eram elas? Com a imigração negra da Bahia, do estado da Bahia para o estado do Rio de Janeiro, isso ainda no século XIX, comunidades baianas que se estruturaram no estado do Rio de Janeiro tinham como representantes da cultura popular as tias, as conhecidas tias, que eram velhas senhoras que exerciam o papel comunitário das manifestações culturais, especialmente nos morros do Rio de Janeiro. Dentre as tias baianas se destacam a tia Ciata. A tia Ciata, por exemplo, era um espaço cultural onde você tinha ali crianças brincando, os malandros, as pessoas tocavam pandeiro, violão. Esses instrumentos musicais eram considerados instrumentos marginalizados, mas ali ocorria essa liberdade de manifestação cultural que era perseguida. Como eu disse anteriormente, a Constituição ela proibia tais manifestações, então isso também gerava uma perseguição, né? Mas ali surgiram esse espaço cultural, ele passou a ser um espaço onde surgiram novas ideias e ideias dessa miscigenação cultural, por excelência, produção de sambas, né? Sambistas, ou essa mistura musical entre o samba e até mesmo outros gêneros musicais de influência europeia. É o caso do Pixinguinha, que frequentava esse lugar, é o caso do Donga, Heitor dos Prazeres, e a partir daí então você tem um movimento cultural bem subversivo para a época, por assim dizer. Ou seja, a Casa da Tia Ciata acabou servindo como um palco para o surgimento de grandes artistas da música popular brasileira já citados. Uma curiosidade, pessoal, a ala das baianas é uma ala que praticamente toda a escola de samba tem, né? Ela tem como homenagem, inclusive, as tias baianas, especificamente a Tia Ciata. É uma homenagem que é feita a esse período, então toda a escola de samba tem, né? A gente já pode observar os desfiles, eles têm aí a ala das baianas, isso é em homenagem à Tia Ciata. A princípio, a palavra samba ela designava o nome dado às festas
dos negros escravos, especialmente na Bahia do século XIX. Mas foi em 1916 que o Enércio Joaquim Maria dos Santos, o conhecido como Donga, gravou o primeiro samba conhecido pelo telefone. Então isso ocorreu no dia 2 de dezembro, que é conhecido então como o Dia do Samba. Esse período de efervescência, já na segunda década do século XX, junto com a produção do samba, ela também tinha, como já foi dito anteriormente, as manifestações populares e os blocos de rua. Então, a partir da dissolução dos blocos de carnaval, a partir da década de 20 começam a surgir as escolas de samba. As escolas elas passam a se reunir em comunidades, né, e passam a refletir essa realidade urbanística, esse caldo cultural. E a divulgação dessa manifestação cultural, ela passa a não ser só nas favelas e dos morros, mas também ganha os meios de comunicação, os jornais e posteriormente a rádio, tornando o samba então como um símbolo da cultura nacional. Bom pessoal, então até aqui a gente fez uma breve contextualização histórica sobre a República Velha, e especialmente o samba, enquanto forma de resistência, enquanto manifestação popular durante esse período. Mas e no Espírito Santo? Como é que foi o samba enquanto uma manifestação popular durante a República Velha? No Espírito Santo, os principais governadores durante a República Velha foi o José Muniz Freire, que ficou por 2 mandatos, o Jerônimo Monteiro e o Florentino Ávidos. Com a proclamação da República e o fim da escravidão, a cidade de Vitória sofreu mudanças significativas em todas as áreas e também sua relação com o Rio de Janeiro, capital do Brasil nesse período, ficou cada vez mais próxima, né? A construção da Estrada de Ferro Sul, que liga a região central de Vitória ao sul do estado, acabou facilitando o intercâmbio entre essas cidades, principalmente na área da cultura. Os costumes do carnaval, nesse caso, dentro desse período, os costumes do carnaval eles foram tomando formas diferentes. O intrudo foi sendo proibido e com penas cada vez mais severas para quem ousasse continuar com essa brincadeira, que era chamada de intrudo durante esse período. As ditas guerras de Mamona, junto com as batalhas de confete, eram manifestações de rua, na maioria das vezes organizada pelas senhoras da sociedade. Assim como no centro do Rio de Janeiro, tais manifestações populares também ocorriam no centro de Vitória, nesse caso na Praça 8, no Rio de Janeiro, como falamos anteriormente, acontecia na Praça 11. A Praça 8 era o local mais disputado nos dias de carnaval. A partir dessas manifestações populares, em 1910, surgiram os primeiros carros na cidade. Esses desfiles de carros eles eram conhecidos com o nome de corso e trazia consigo mulheres da sociedade que passavam pelas ruas atirando confetes e serpentinas no povo. Nesse momento, a população mais pobre da cidade, vendo o charme e o glamour dos desfiles das madames em seus carros de luxo, cercadas em suas fantasias, começavam a organizar e formar pequenos blocos, como um baliza, um porta-estandarte, um abre-alas, que seriam então os primeiros passos para a estrutura das escolas de samba do estado do Espírito Santo. E é claro, assim como no Rio de Janeiro, a cultura afro era tratada como uma cultura baixa, atrasada no olhar das elites locais, e ao mesmo tempo também criminalizada e reprimida por meio da polícia. Porém, como nós vimos anteriormente, essa mesma cultura, com o passar do tempo, tomará uma força extraordinária em termos de resistência, tornando o símbolo da cultura popular do Espírito Santo, juntamente com outras manifestações populares, como o Congo e a Folia de Reis. Formado por trabalhadores urbanos, o Carnaval do Morro descerá as ruas de Vitória, mostrando sua organização e o seu valor diante da sociedade capixaba. Na realidade, o Morro da Fonte Grande possui esse nome porque ali se encontravam nascentes usadas para abastecer a cidade de Vitória, que se concentrava onde hoje é a Vila Rubim, o Parque Moscoso, a Cidade Alta e até mesmo o Forte de São João. Ainda em 1909, o governador Jerônimo Monteiro inaugura o serviço de abastecimento de água encontrado na região. Por muito tempo, essas fontes foram utilizadas pelos moradores do morro para o uso geral, pois não existia saneamento básico nessa época. Ainda no início do século XX, com a crise do café e com a busca por melhores condições de vida, o Morro da Fonte foi sendo ocupado gradativamente por pessoas originadas das regiões próximas, principalmente vindas do interior do estado do Espírito Santo. Então, esse contexto histórico e cultural durante a República Velha aqui no estado do Espírito Santo serviu de base para começar a iniciar um outro processo de manifestação cultural relacionado ao samba, que começa com as batucadas, isso já no período pós a Revolução de 30, na Era Vargas. A partir de 1932 e 1934 surgiram na Fonte Grande, ou seja, ali no Morro da Fonte Grande, as primeiras batucadas. No Morro da Fonte Grande surgiram então as primeiras batucadas, o Chapéu do Lado e a Mocidade da Piedade. Ambas eram concorrentes rivais no carnaval, porque foram fundadas praticamente no mesmo lugar, pois os seus barracos eram próximos e encontravam-se justamente entre os morros da Fonte Grande e o Morro da Piedade.
E aí daí para frente começaram a surgir várias batucadas como Centenário, Santa Lúcia, Mocidade da Praia, Andaraí, Prazer das Morenas, Girassol, Estrela da Vila, dentre outros, né? E as batucadas, enquanto movimento cultural, musical, passou a se organizar através de desfiles já a partir de 1948 e foi oficialmente organizado surgindo a UBS, a União das Batucadas do Espírito Santo. Mas é só a partir da década de 50, em 1955, que surge então a primeira escola de samba do estado do Espírito Santo, a primeira escola de samba capixaba, que é a Unidos da Piedade. Tudo começou na década de 50 com a maioria do pessoal da batucada, nesse caso o pessoal do Chapéu do Lado. Para contar um pouco dessa história, eu chamei para falar com a gente o Lula Rocha, que é um dos principais representantes do movimento negro no estado e um dos ritmistas da Piedade. Lula, conta pra gente um pouco dessa história. Eu moro naquelas montanhas e as pedras são minhas vizinhas. Piedade, se você me ama, aceite essa lembrança minha. Olá, aqui é Lula Rocha, sou ritmista da Escola de Samba Unidos da Piedade, a primeira escola de samba aqui do Espírito Santo, nascida nos morros da Piedade, Fonte Grande, ali no centro de Vitória. E a Piedade, né, ela é reconhecida como a madrinha, como a primeira, né, que estreou os desfiles, a escola de samba aqui no nosso estado, e por isso tem toda essa responsabilidade de manter viva a tradição do samba, né? Então, até hoje, naquele reduto, naquele território, o samba é considerado como elemento de resistência, como elemento fundamental da sobrevivência daquela comunidade, daquela região, que é reconhecida como se fosse um quilombo urbano, né? Então, traz toda essa responsabilidade de manter vivo, né, até hoje o samba, a cultura do samba como elemento de transformação da realidade das pessoas e de manutenção das nossas raízes, da nossa ancestralidade negra, né? Porque o samba é isso, o samba, mais do que um ritmo, é um legado que a população negra construiu e que até hoje está presente, que é a resistência que nos mantém, né, vivos de pés, mesmo em condições muito adversas. Então, queria deixar esse axé para vocês. Viva o samba, Piedade, nossa escola. Lula, obrigado pelo seu depoimento. E aí, pegando um gancho com esse depoimento do Lula, desde 2009, o desfile oficial das escolas de samba do estado do Espírito Santo é organizado pela LIESES, a Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo, que comporta 14 escolas de samba, 6 no grupo especial e 8 no grupo de acesso. Dessas agremiações, 9 são do próprio município de Vitória, 2 do município de Vila Velha, 2 do município da Serra e 1 de Cariacica. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado de percorrer esse caminho histórico junto comigo. Até a próxima!